Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, colaborando com a minha cidade, né? Na minha faixa de idade, a gente não tem tantos londrinenses assim, né? Então, para mim é uma satisfação grande estar aqui. Quando o André me convidou, prontamente, eu falei na hora, né? Né? Não pensei não, falei não. Eu fiquei pensando depois, né? O que eu ia falar aqui, qual era o público, perguntei para ela qual era o público. Aqui que nós temos aqui, deixa eu me sintonizar aqui. Profissionais de saúde na área administrativa. Só médicos? Não, Educação, enfermagem, médicos, praticamente todos médicos, então. Então tá, ótimo. Então, eu procurei realmente pensar assim, qual é a dificuldade do dia a dia, né, para um médico generalista, ou que está numa atenção primária à saúde, num sistema que precisa referenciar, que precisa, né, encaminhar, o que ele pode atender, o que ele tem que... Fiquei pensando dessa forma. Lá em Curitiba, eu era diretor da área de educação, também da Unimed, e a gente trabalhou muito com educação, fazendo MBA, fazendo pós-graduação, muito em parceria lá com a PUC, com a Federal do Paraná. E nós temos lá ainda uma clínica de atenção primária à saúde, que funciona dentro dos prédios da Unimed e que atende os funcionários de família das Unimed de Curitiba e do Paraná. E como a gente estava próximo lá, eu também era cliente, sou cliente até hoje, eu tenho a minha médica de família lá em Curitiba, que eu me referencio sempre para ela, tudo que eu apenas eu faço consulta com um especialista aqui, mas eu passo tudo para ela lá. E então, de vez em quando, eles me chamavam lá, estava próximo, estava o dia todo lá, alguma coisa da oftalmo que estava pegando, né? E eu então me ligava, o que eu faço, tal coisa, tal. Então, eu procurei mais ou menos me referenciar nessa questão de como o apoio que eu dava lá, eventualmente, e como é que a gente pode trazer para vocês alguma coisa. Logicamente, um pouco difícil, porque pode ser, às vezes, muito básico e, às vezes, nem tanto. E outra coisa interessante, eu sempre fui um cara muito ligado à tecnologia, e nós estávamos quinta e sexta-feira num evento em Curitiba, que é o 8º E-Saúde, em que a gente faz desde 2014 lá, fizemos 7, agora está com uma nova diretoria, eu não estou mais lá, em que a gente une as entidades, instituições de saúde e tecnologia em saúde em Curitiba, para a gente discutir as coisas, né? Então lá você tem que falar também uma linguagem não muito só clínica, é uma linguagem ligada à tecnologia. E eu, como sempre gostei de tecnologia, desde que surgiu, principalmente depois da pandemia, como é que a gente lida com a questão virtual também, né? Então, a vivência que a gente está tendo, eu procuro manter um vínculo hoje virtual com meus clientes, até para ter estabelecer, principalmente aqueles clientes mais graves, os clientes cirúrgicos, eu acompanhar a jornada desse paciente. Não só ali no consultório que terminou e vai para casa, não. A gente tem, né, um acompanhamento que eu acho muito importante. E aí começou a surgir muito questionamento virtual para mim. Doutor, eu estou com tal coisa, estou com tal coisa. Como é que a gente consegue, às vezes, oftalmologia é bastante objetiva, às vezes não é tão difícil a gente fazer isso. Outras especialidades, acredito que seria mais difícil. Mas a oftalmologia, eu consigo distinguir, por exemplo, quando eu preciso examinar e quando eu posso dar uma boa dica para a pessoa tocar o barco, algum tempo, depois me falar como é que está indo e às vezes não precisar. Às vezes eu estava em Curitiba, o paciente daqui me ligava, ou passava um WhatsApp, eu falava, manda uma foto para eu ver como é que está teu olho. Né? E aí eu perguntava, dói ou não dói? Quer dizer, ele me falava os sintomas e eu avaliava os sinais. Com isso, é muito interessante que a gente pode resolver tanta coisa. E eu tentei fazer um resumo disso nessa apresentação aqui para vocês. Mais ou menos muita coisa que eu conseguiria até fazer virtualmente, que vocês eventualmente vão conseguir, com algumas perguntas, já dar um direcionamento bem prático
para a questão da oftalmologia no dia a dia. Okay? Então, essa foi uma das razões aí que me levou a pensar um pouquinho. Ainda bem que a André me deu uns dias aí. Eu pus alguma coisa de anatomia, eu acho que para vocês, logicamente, é uma repetição, mas é interessante, eu vou falar de algumas coisas depois durante, né? Então, pus uma anatomia. O que vai nos interessar aqui é retina, câmara vítrea, a lente ocular, o cristalino, a câmara anterior, córnea, íris, né? E a conjuntiva, principalmente, que recobre a parte branca do olho. Isso vai ser importante para o nosso avaliação dos nossos sinais aqui. Então, a córnea, a membrana mais externa do olho, onde a gente costuma ter muita coisa que acontece aí. Cristalino, logicamente, onde nós vamos ter as possíveis cataratas. Logicamente, muito ligado à idade, né? Eu estava falando para o André agora que estou numa fase boa da oftalmo aqui. Como eu sou oftalmologista há 40 anos, meus pacientes estão todos com catarata. Então, está fácil da gente, né? Muita cirurgia aplicando, não, nem todos, né? Mas é que você era criança quando começou comigo, então você era bem nova ainda. Mas o paciente que era adulto, o meu há 30, 40 anos, está tudo com catarata. Então está uma beleza. Vamos lá. Então a íris, tá? Está ali entre a córnea e o cristalino, temos a câmara anterior ali, que é importante em algumas definições. Eu vou ser bem prático, hein, gente? Conjuntivo, a parte branca do olho aí, né? Então, eu coloquei aqui na apresentação sintomas desse lado, alguns sinais que nos interessam. Então, logicamente, tem muito mais coisa, mas eu acho que com isso aqui nós abatemos 95% das coisas que acontecem na oftalmologia, do dia a dia. Né? Então, sintomas, eu coloquei que o paciente pode queixar dor, um eventual baixa visual. Vamos distinguir de distúrbio de visão, um pouco diferente. A baixa visual é aquela coisa que eu estou enxergando menos faz um certo tempo. Né? Distúrbio de visão, nós vamos ter aí, estou com a oscilação da visão, estou vendo raios. Logicamente, o olho irritado, o olho com coceira e o olho inchado. Então, com isso aqui, gente, dificilmente um paciente vai chegar numa UPA, numa clínica, sem uma dessas queixas aqui. Tá? Queixando de um desses sintomas. E do lado dos sinais, olha, eu fui mais econômico ainda. O olho vermelho, o olho tem secreção, está inchado, e o olho fechado. O olho fechado é o que dizia aquele olho que o paciente não está conseguindo abrir. Seja por dor, geralmente por dor, né? Então, olho vermelho, isso aqui tem um compêndio de 400 páginas de oftalmologia só sobre olho vermelho. O nome do livro chama-se Olho Vermelho. Lógico que nós não vamos ficar aqui. Secreção também é uma pergunta importante. Essas são as perguntas que eu faço com meus clientes quando me abordam virtualmente. Tá? Então, eu faço geralmente eu vou nisso aí. Uma das coisas mais comuns que me passam no dia a dia, hoje eu tenho feito, acho que umas 3, 4 consultas por dia, assim, virtuais, eu não cobro, isso aí é só, eu acho que é bom porque fideliza o cliente da gente, e de vez em quando eu mando para o consultório depois, né? E geralmente já são clientes meus, eu tenho mais a obrigação de cuidar mesmo. O paciente está com dor, a dor recente, e o olho está inchado. Então, isso é um evento bem comum, né? Tá? E como é que eu sei se é um terçol, um ordel, de modo virtual? Como é que eu me garanto que é isso aí? Aí eu faço uma perguntinha básica para eles. Dor é o toque. Eu peço para a pessoa, é uma dica muito interessante. Se eu peço para a pessoa ir apalpando o olho em volta, e se ele encontrar um local doloroso, 100% de que é um ordel, um terçol. Tá? Porque ele só vai doer na linha onde está. Então fica fácil de fazer o diagnóstico, porque tá com dor, o olho está inchado. Bom, pode ser um monte de coisa. Tá? Mas se está doendo localizado, ele põe a dor, ele dá um pulinho, né? Aí eu peço para o paciente fazer isso, mas ali vocês mesmos vão fazer. Dá uma olhadinha, dá uma palpadinha. Achou um ponto dolorido? Porque às vezes ainda está começando, não está inchado ainda. Né? Mas geralmente
já está assim com o ordelo interno, e com o ordelo externo já está assim também. Aqui tem algumas coisas importantes também que a gente tem que ver, que não é só... Bom, um ordelo que não deu certo, ele acaba virando um calágio, um quisto. Ele insista. É uma maneira do organismo resolver o problema. Ele não conseguiu colocar para fora aquilo, né? Então ele enquista e fica ali. Aí isso dura meses, dura... Tá? Então é bom que a gente não deixe chegar nessa fase aqui. Tá? E o que a gente pode fazer aqui, gente? Vamos lá. Vocês vão ver, a primeira coisa que vocês vão ver é uma coisa que pode chamar um pouco a atenção lá em cima. Ó. Evitar a compressa quente. É a primeira coisa que a gente manda fazer, o que o paciente já fez, e que ele vai no Google e acha exatamente isso. Ah, tem que fazer compressa quente. E por que no ordelo, no terçol, não é bom fazer compressa quente? Porque nós temos aqui dentro da pálpebra uma camada que separa a parte anterior e inferior, que é uma cartilagem, né? Uma cartilagem que separa. Geralmente, a glândula que inflama está por dentro. E o que acontece se você faz uma compressa quente? Ela tenta chamar para ela, para fazer a supuração. Então, ela vai chamar do lado errado. Concorda? Então, o que vai acontecer? Vamos voltar um pouquinho aqui. Ele vai virar depois um calado desse aí, vai ficar desse tamanho. Tá? E vai ser difícil de drenar, porque sozinho ali por dentro é difícil de drenar. Tá? Então não façam compressa quente, porque ela vai atrapalhar, vai inchar mais. Né? Então quanto mais cedo a gente colocar uma pomadinha com corticóide, ali um pouquinho de antibiótico, melhor. Né? E evitar a compressa. Pode até fazer uma compressa fria, mas não façam a compressa quente. Essa já é uma dica importante. Ali tem 3 nomes de pomadinhas ali, Maxitron, Maxinon, Tobradex, que tem corticoide, neomicina, tobranicina, dexametasona ali. Okay? Com isso, o paciente melhora a dor, dá uma acalmada e ele pode podemos liberar esse paciente sem medo de estar errando. Okay? Uma situação que a gente tem que preocupar, logicamente, é isso, né? Uma celulite orbitária, que aí a infecção se transformou, ela se alastrou ali na gordura orbitária, e isso aí é um perigo, né? Isso para virar uma sepsemia, uma situação muito complicada. Então, isso aí é internação, antibiótico-terapia em altas doses para debelar uma situação como essa. Mas olha, é muito raro, felizmente é muito raro. Quando eu digo raro aqui, logicamente eu tenho uma clientela mais elitizada, né? Eu tendo só consultório, não tendo SUS. Eu não sei o quanto isso é raro para vocês aí. Mas eu acredito que não deve ser comum, não. Tá? Felizmente. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Ah, isso é importante. Ó. Dor no olho e o olho fechado. O paciente chega assim, lá na clínica, no consultório, ele chega, mal consegue abrir, lacrimejando, doído. Vou contar uma historinha que aconteceu e está acontecendo agora há pouco. O filho do paciente me ligou. Um senhor de 82 anos, de uma cidade interior aí, não sei se é Barbosa Ferraz, de onde que ele é. Não. E o filho mora aqui em Londrina, ele fez uma consulta lá, passaram para ele um colírio e um Toragesic, para dor. Ele veio para Londrina, foi no pronto-socorro, passaram para ele lá um colírio lubrificante e um colírio de antibiótico. Tá? E ele estava com uma lesão de córnea. Tá? Lesão de córnea dói muito, e nada disso vai resolver uma lesão de córnea. Tá? Uma das coisas importantes é a oclusão. Mas eu vou falar de alguns pontos aí que a gente pode ter nesse caso, que é importante para vocês também. Corpo estranho metálico. Acho que é comum, todo mundo já deve ter visto isso, né? Muito comum, principalmente em pronto-socorro. O paciente, durante o dia, ele mexe lá com o esmeril, tal, aquilo vai para o olho dele, gruda na córnea, e ele só vai perceber à noite
no dia seguinte, porque à noite começa a doer. É isso aí, solda. Solda elétrica vai doer à noite. Ele vai procurar o pronto-socorro 2 horas da manhã. Né? Porque durante o dia ele não sente, está só irritado, mas na hora que ele fecha o olho, né? Detona ali o epitélio da córnea e aí vai doer. Isso aqui é importante porque o corpo estranho metálico, ele vai enferrujar, vai formar uma siderose. Aqui o corpo estranho já foi tirado, aqui, ó. Aqui ele está presente ainda. Aqui está tirando e aqui foi retirado. Não resolve. Porque a siderose está lá. A siderose é muito tóxica para o olho, vamos dizer assim. Então tem que tirar isso aí. Né? E isso realmente é muito difícil de tirar, mesmo na lâmpada de fenda. Então tem que ir para o oftalmologista quando está assim. Né? Porque não vai sair e vai ficar incomodando. Tá? E às vezes dá a impressão que tirou e está a siderose lá. Acho que vale a pena contar mais uma história aqui. Eu era plantonista da Santa Casa e me chamaram lá que tinha uma pessoa com corpo estranho no olho. Bom, o que tinha quando cheguei lá? Realmente tinha um senhor lá com os 2 olhos fechados. E faz muitos anos isso. E ele era motorista de caminhão, estava em Minas Gerais, olha só, também não tinha, ele estava em Minas Gerais, entregando minério de ferro. E acho que esquentou o pneu, ele desceu lá na mineradora, ele desceu para ver, o pneu explodiu. E aquele ferro que estava no chão, tchum. Tinha um filme do 007, uma vez, antigo, que tinha explodido uma mina de diamante, o cara ficou cheio de diamante no rosto, esse tinha ficado cheio de ferro. Tá? Os olhos estavam assim impregnados, os 2 olhos, parecia um céu estrelado de corpo estranho. Eu olhei aquilo, nem dava para tirar, porque eu não ia aguentar a dor de tirar aquilo. Eu tirei alguns de um olho, ocluí e pedi para ir no consultório no dia seguinte para eu continuar. Bom, a patroa dele, que era uma transportadora, que ficou brava comigo, achando que eu não estava querendo atender, queria mandar para o meu consultório para receber. Né? Aí eu tive que convencer ela, não, tem muita coisa, eu não vou aguentar. Eu sei que eu fiquei tirando o corpo estranho, um dia no olho, outro dia no outro, durante acho que uns 15 dias. Felizmente, aquele ferro não enferrujava. Tem ferro que enferruja e tem ferro que não enferruja. Se ele enferrujasse, era o meu medo. Então ele não enferrujou, eu consegui tirar tudo, alguns da pálpebra, até na pele tinha. E ele não enferrujou. Mas é um caso que eu me lembro muito bem, porque se fosse siderose ali, eu tinha perdido o olho. Porque não ia dar tempo. Ou eu tinha que ir para o centro cirúrgico e tirar tudo, um por um, no primeiro dia. Ok? Então, precisa de retirado com lâmpada de fenda e ocluir por 24 horas, porque fica uma lesão depois do epitélio aqui. Essa é uma coisa também que vocês devem ter no dia a dia, né? Corpo estranho no olho. Aí não é... Doutor, eu estou com um cisco no olho aqui, faz 2 dias não sai. Só tem um lugar no olho que um cisco comum fica 2 dias ou mais. Debaixo da pálpebra superior. Se ele estiver embaixo, ele vai embora. Se ele estiver em cima, é quase certeza que ele foi colher jabuticaba no dia anterior. Porque ele ficou olhando para cima e colhendo o tronco. Né? Porque é a maneira que a pessoa, geralmente quando ele está olhando para o alto e o cisco cai e entra. Então é inventar um lugar que venta muito, ele está fazendo geralmente no campo. Esse dia eu brinquei com uma cliente que falei, por que você foi comer jabuticaba? Né? Eu, como é que o senhor sabe? Porque é isso mesmo. Bom, para tirar um corpo estranho você precisa inverter a pálpebra. Todo mundo aqui sabe inverter a pálpebra, já conseguiram ou não? Nem sempre é muito fácil, né? Pegar um cotonete, apertar aqui, puxar, pegar nos cílios, pede para a pessoa olhar para baixo. Se ela estiver olhando em frente, você não consegue inverter. Ela tem que olhar para baixo, você puxa a pálpebra, põe o cotonete. Mais uma passagem interessante aqui. Era um dia de verão, estava na piscina, na chácara com os amigos, um casal americano, inclusive, nós estávamos conversando, e me entrou um cisco no olho, não saía, eu estava dentro da água. Eu peguei, vou ter que verter minha pálpebra aqui. Ninguém ali sabia fazer isso, eu tenho que verter a minha própria pálpebra.
Encostei no canto da piscina, água por aqui. Aí eu falei assim, olha para baixo. Eu falei para mim mesmo. Todo mundo dizendo, como assim? É tanta coisa, gente, que olha para baixo. Aí eu consegui inverter e tirar. Mas eu falei para eu mesmo que estava com a invenção na pálpebra. Aí ele sai fácil, dá uma boa olhada. Se não vê, às vezes o cisco é tão pequeno que fica transparente, às vezes uma sementinha. Então molha o cotonete, dá uma passadinha ali, que ele sai. Tá? Aí a pessoa rapidamente vai. Uma outra dica interessante nesse caso é a pessoa olhando para frente. Você pede e fala, pisca o olho, está sentindo? Estou sentindo. Olha para a direita, pisca, está sentindo? Ah, não estou sentindo. Olha para a esquerda, pisca, está sentindo? Estou sentindo muito. Então está em cima do lado esquerdo. E a pessoa, ela pode referir que está embaixo, mas ela não consegue localizar bem isso. Está em cima, ela acha que está embaixo. Okay? Então a dica do olhar para um lado, para o outro, inverter a pálpebra, passar um cotonetezinho ali. Mais uma historinha. Essa foi dos anos 80, há muitos anos isso. Então no meu consultório chega um menino do Mato Grosso que estava com cisco no olho fazia, sei lá, 2, 3 semanas. Tá? Aquele olho estava super irritado, aquela sensação de cisco, estava inchado o olho. Na hora que eu reverti a pálpebra, era uma semente, e, sem brincadeira, gente, estava nascendo. Tá? Estava brotando a semente, porque estava ali há 2, 3 semanas. Você tem ali, a lágrima é nutritiva, tem luz, porque pela pálpebra, pela córnea, volta a luz ali. Coitado do moleque. Tá? Olha, para tirar, ele estava enraizando aquilo. Então, as historinhas são para descontrair, para a gente ver o quanto isso é. Porque não sai de lá, sabe? Se você não tira, às vezes não sai. Tem umas sementinhas, ela parece uma casquinha de barata. Ela é transparente e ela tem 3 garrinhas. Tá? 3 garrinhas assim. Então ela vem no vento, ela bate e agarra. E ela é meio transparente, marrom clarinho. Não sai. Se não tirar, ela vai nascer. Tá? Ela já é feita para isso, né? Para pegar um local e... Posso ir em frente? Bom, aqui algumas coisas um pouco mais importantes do ponto de vista que logicamente que a gente tem que caminhar isso aqui. Né? Então, está com dor recente, o olho está fechado, pode ser um trauma. Tá? O trauma pode ser cortante, que é bom dar uma olhada, pinga um colírio anestésico, dá uma olhada para ver se dá para perceber. Aqui, logicamente, está bem fácil de ver. Aqui a íris está saindo pela córnea. Tá? Aqui a íris está saindo pela parte de cima da esclera. Um trauma cortante. Mas o mais comum é o trauma contuso. Uma bolada de tênis, uma pancada, um soco. Né? O que acontece? Aí você olha para o olho e está tranquilo. Está tranquilo, mas como o olho tem um líquido interno, lá o morfítreo, na hora do trauma você tem uma onda de choque que vai lá na retina. Vai lá na retina e vai causar um edema na retina. Esse paciente vai começar a diminuir a visão 2, 3 dias depois. Tá? Então, ficar atento a isso, porque é um caso para ser encaminhado, precisa ser medicado, tá? E não tem muito o que fazer ali também na hora. Então, trauma contuso, principalmente se ele já tiver eventualmente com alguma turvação de visão, tá? Ele pode ter outros danos aí, além do edema, descolamento de retina. Mas o descolamento é mais raro nesses casos. Mas o edema de polo posterior é importante. Pessoal, acho que nessa toada está interessante para vocês, porque eu acho que, né? O que é? Procurei ser bem prático mesmo para o dia a dia. Não adianta chegar aqui e a gente falar coisas que não interessam para quem não é oftalmo. Né? Ok? Deixa eu ver se tem mais coisa nessa área de dor aqui. Bom, as ceratites são inflamações da córnea. Elas também vão precisar de um atendimento especializado, mas quem vai ver, eventualmente vai ver lá e achar que é uma ceratite são vocês. Né? E isso aqui vai ter que encaminhar. Não adianta. Ceratite é geralmente grave, principalmente se for fúngica.
Quem usa muito lente de contato e abusou de lente pode ter ceratite por fungo. Tá? Nós podemos ter a ceratite por herpes. Ela é mais fácil de ver porque ela é dendrítica, ela tem os dedinhos. Tá? Aqui, logicamente, eu usei um corante de fluoresceína, não sei se vocês têm onde vocês atendem. Colírio de fluoresceína. Mas olha, se eu fosse generalista e não fosse saúde, eu teria 2 coisas comigo. 3. Um colírio anestésico, até meu, uma fluoresceína e um outro que eu vou falar daqui a pouco. Que eu carrego, inclusive, quando eu vou viajar, se acontecer alguma coisa, eu tenho isso. Então, a ceratite ela pode ser infecciosa, fúngica, traumática, bacteriana, virótica, e ela precisa de encaminhamento, ok? E também o paciente vai queixar e vai estar com o olho bem comprometido do ponto de vista de... Vamos lá. Aqui é um capítulo interessante. O paciente chega com dor no olho, não tem nenhum sinal, só tem um sintoma. Isso em consultório é muito comum para a gente que é oftalmo, né? E é um desafio, né? Porque eu estou com dor, doutor. Aí você examina, não acha nada. Todo mundo já passou por isso, até experiência pessoal, né? Tem muita dor de cabeça que dói o olho. Então, eu até coloquei, o que é mais provável aqui, por incrível que pareça, a dor no olho mais comum é a cervicogênica. Tá? Tensão nessa região aqui. Tá? E quem que não está, né, hoje em dia, tenso nessa região? Difícil de explicar isso para o paciente. Ele não se convence disso. Tá? Como está doendo o olho. Existe uma relação muito forte, deixa eu ver se eu consigo passar isso para vocês, entre a musculatura externa dos olhos e a musculatura que movimenta a cabeça. As rédeas dos olhos e as rédeas da cabeça. Eu estou olhando para ela lá. Eu vou olhar para cá. Como é que eu faço? Faço assim? Não. Eu faço assim. Eu até tenho que pensar para não ir a cabeça, né? Porque é tão automático isso. Então, a relação muscular entre a musculatura do olho e do pescoço é total. Total. Tá? Um dia eu estava segurando uma lente de contato, aquelas durinhas na mão. Peguei uma mão assim, segurando a lente e fui abrir uma gaveta. A gaveta emperrou de madeira, emperrou, eu peguei, puxei, quebrei a lente. É esse tipo de relação que a gente fala que nós temos aqui e aqui. Tá? É muito forte mesmo, tá? Essa relação. Então, a grande maioria dos... às vezes a pessoa chega até com uma sensação de corpo estranho. Uma vez uma japonesinha, tinha uns 24 anos, chegou no consultório, 3 graus de miopia, queria usar uma lente de contato. Passei a lente de contato, ficou bom, ficou enxergando bem. Passou uns 10 dias, ela voltou. Doutora, essa lente está me incomodando, esse olho aqui. Examinei, era o olho esquerdo, eu lembro bem. Examinei, não achei nada. Eu peguei, troquei a lente dela, fez uma outra lente. Passou uma semana, eu falei, doutor, está me incomodando esse olho aqui. Aí eu falei, bom, eu vou precisar examinar você. Tirei as lentes, vamos pingar colírio, peguei colírio aqui, na hora que eu pinguei colírio, aí, doutor, colírio ardido? Falei, escuta, mas não ardeu nesse olho? Não, só ardeu nesse. Não é a lente, né? Tá. Conclusão. Ela tinha uma escoliose, tinha uma tensão muito forte aqui, uma sensibilidade muito grande nessa região, por causa da tensão aqui. Eu falei, doutor, por isso que será que eu tenho muita sensibilidade para pentear o cabelo desse lado? Eu falei, deve ser. Eu tenho um chiado nesse ouvido também, e eu fui no otorrino e não achou nada. Falei, mas deve ser pela escoliose, você está com toda uma... Aí ela entendeu, tinha chiado no ouvido, sensibilidade no olho. Doutor, que interessante. Sabe por que eu tenho escoliose, doutor? Esses pacientes mais novos que vão no consultório. Por quê? Porque eu quebrei a perna quando era criança e ela ficou um pouquinho mais curta que a outra. O médico sempre fala para usar uma palmilha, mas eu cresci sem usar a palmilha. Então, ela conseguia usar a lente de contato, resumo, porque ela tinha uma perna mais curta que a outra. Certo? Alguém duvida disso?
Aí ela passou a usar, faz muitos anos, não vejo mais, não vi mais. Mas daí ela valorizou o uso da palmilha. E a gente tem muito até estrabismo por questão dessas situações, né, de ter desvio ocular em função disso aí. Mas historinha boa para ver o que é importante isso aqui, né? Quanto é importante isso aqui. Tá? Logicamente a enxaqueca também pode dar dor no olho, ela pode começar com dor no olho. Glaucoma doer, gente, é muito raro. Então nem dá para pensar em glaucoma quando o olho está doendo. Tá? Olha, eu vou dizer para vocês, se eu vi uma meia dúzia de casos nesses 40 anos, foi muito. Tá? Logicamente na minha clientela, né? Tá? Mesmo assim, né? Eu tive uma professora do segundo ano primário, já falecida, há uns 2 anos atrás, que ela me chegou no consultório com muita dor no olho, ela tinha vômitos, tinha coisa, e ela foi no médico, internaram ela e não descobriu a causa da dor de cabeça, até que ela começou a doer o olho, e ela tinha muita náusea, e ela estava com glaucoma agudo. O filho tinha morrido num acidente de moto. Então ela fez alguma coisa emocional e fez um glaucoma. Isso é uma coisa que me marcou bastante. Dor no olho por falta de óculos não é uma coisa comum também, sabe? O pessoal já sabe. Eu até coloquei aí porque eu pensei, o que mais? O que mais que eu ponho aqui? Né? Você vê que não é uma coisa... Né? Dor no olho, pensa nisso aqui. Né? Pensa nisso aí que é... Passou. Bom, aí é uma coisa para dizer o que precisa encaminhar, gente. Isso eu não atendo ninguém só no como é que chama? Esqueci a palavra. Como é que é? A distância. A distância, né? Está com baixa de visão e, pelo amor de Deus, tá? Eu preciso ver esse paciente. Né? Seja qual for, você vê que são coisas, aí pode ser tudo. Né? Então, se não tem perda de visão, vocês podem ficar tranquilos ali, eventualmente fazer alguma coisa, resolver, não precisa... Agora, tem baixa de visão, faz um teste na hora que às vezes a pessoa não percebe, mas tem baixa de visão, encaminha, porque não dá para titubear. Geralmente não é urgentíssimo, mas tem coisa aí que é urgente, né? Somente se for uma questão recente, tá? É mais urgente. Se for uma coisa mais antiga, nem tanto. Tá? Vocês viram que tem a baixa visual e não tem sinal nenhum. Né? A preocupação também é que você não consegue ter uma relação disso. Então, referenciar esse paciente, encaminhar. Tá, vamos falar um pouquinho de conjuntivite que eu acho que interessa bastante para vocês, né? Que é uma coisa que no dia a dia aí... principalmente quando tem umas epidemias de conjuntivite viral, que é um problema, né? Essa é uma das coisas que lá em Curitiba me chamavam bastante para saber se era viral, se não é, o que medicar, fazer alguma coisa. Então, em termos gerais, assim, então, na bacteriana, a inflamação é mais branda, tem mais secreção, o paciente refere que o olho ficou colado de manhã, secreçãozinha purulenta, está uma situação tranquila, a virose não deixa a pessoa tranquila, tá? Então, dá para passar um colírio com antibiótico e corticoide. Hoje é difícil ter colírio sem corticoide. Eles fazem, então, uma opção é o Tobradex, né? Não é o Tobrex aqui, o Tobrex eu estou usando na virótica. E na virótica? Então, inflamação intensa, pouca secreção, paciente incomodado, tá? Tem inclusive aquelas epidemias, tá? Aquelas conjuntivites hemorrágicas. Você olha a conjuntiva, tem pontos hemorrágicos, são altamente contagiosas. Né? A bacteriana não, se a pessoa tomar um certo cuidado, não tem muito problema. Tá? A virótica, quando a pessoa vem, a família já está contaminada, nem sabe, não chegou ainda a ter lá. Então, muito sintoma, não usem corticoide, principalmente nos primeiros dias. Tá? Tome muito cuidado com isso, porque eu vou dizer logo em seguida. Então, o olho está vermelho, tem secreção, é recente, está irritado. Dificilmente não é a conjuntivite. Então, vamos lá. Aqui tem uma coisa importante, por isso que o pessoal me chamava lá em Curitiba. Conjuntivite virótica, principalmente aquela
que foi tratada com um corticoide nos primeiros dias, ela vai formar uma pseudomembrana debaixo da pálpebra superior, tá? Muito aderente, tá? Muito aderente, difícil de tirar, e se não tirar, nessa membrana tem vírus morto. Então o que acontece? O organismo fica, opa, tem um vírus aqui, deixa eu combater. Então fica aquela irritação, que não melhora, e o vírus não sai de lá, está morto, está lá. Então você tem que pingar um colírio anestésico, colírio de novo, pegar um cotonete e tirar essa membrana. Não é fácil, sangra. Tá? Sangra, mas se não fizer isso, o paciente não melhora. Tá? Ou faz isso, não é difícil de fazer, mas tem que ter um pouquinho de paciência para ir tirando, é fácil de identificar. E aqui o vírus está ali, se você não tira, o vírus fica lá, estimulando a imunidade do paciente a reagir. Eu estava conversando com um grupo aí de Covid, e essa minha médica de Curitiba, ela, de medicina de família, a gente discutindo um pouco a Covid em 2020, a Covid pulmonar, eu falei, olha, eu tenho a impressão que a Covid pulmonar pode ter um negócio parecido com esse aqui. Tá? O que acontece? O vírus fica lá, morre no pulmão, cria aquele parênquima fosco, cria uma membrana como essa, o paciente não consegue respirar direito, e fica ali, você não consegue, no pulmão, aqui você consegue tirar, no pulmão não dá para tirar. Né? Então, principalmente quando se usa corticóide, às vezes também nos primeiros dias. Então, os protocolos de Covid aí estimulam o corticóide, mas depois de um prazo, porque senão você faz uma... Né? Eu tive uma Covid em julho, o PCR, o Dr. Laércio Secundelo, me falou que foi o maior que ele já viu. Fiz pulsoterapia, 1000 miligramas de corticoide. Estou esperando a minha catarata chegar agora, porque depois da pulsoterapia, dessa vai vir uma catarata aí. Mas, muito interessante. Essa questão que eu falei da Covid, mas para lembrar que isso aqui tem que tirar. Olhou, não é difícil de ver. Vira a pálpebra, vai ver que está embrancacento, tem uma... E aí você passa o cotonete, não sai. Tem que anestesiar e começar. Às vezes é melhor mandar para o oftalmo para fazer isso aqui, porque mas se estiver num lugar onde não tem oftalmo, coisa não é tão difícil de fazer. Bom, eu costumo usar, quando está muito irritado, eu ponho um corticóide bem fraquinho, uma vez por dia, tá? Para aliviar um pouco o paciente, livrar a cara dele um pouco. E nessa fase aqui eu uso o corticóide, depois, logicamente, já está numa fase mais adiantada, né? Conjuntivite alérgica. Essa não é muito fácil também a gente distinguir uma coisa. Muitas vezes as bactérias também estão aqui, elas fazem infecção secundária, por isso que a gente usa antibiótico também na viral. Tá? Dificilmente a viral vai estar sozinha. E a alérgica também, a gente usa às vezes um antibiótico. Mas a gente pode usar um colírio não hormonal, ou um colírio com corticóide. O Ster-MD é uma dose milisimal de corticóide, eu gosto de usar isso aqui. A quimose é um edema da conjuntiva, aí fica fácil quando você tem. Quando você tem o tarso superior, isso aqui é uma conjuntivite crônica, ela vai deixando o tarso superior debaixo da pálpebra bem irritado. Aqui, junto com a blefarite alérgica, também é fácil de perceber. Tem uma historinha interessante aqui também. Me ligaram às 11 horas da noite, o pessoal de Cornélio Procópio, doutor, meu filho está com o olho inchado. Vem para cá. Chegaram meia-noite, fui lá na clínica. O olho do moleque nem conseguia abrir direito. Tão inchado que estava um olho só. E ele coçando, aquele irritado. Aí eu consegui abrir um pouquinho, estava com a quimose dessa. Às 6, 7 horas da noite ele não tinha nada. Tá? O que aconteceu? Alguma coisa altamente irritante. Falei, o que ele estava fazendo? Estava dentro de casa, doutor. Mas espera aí, o que ele estava brincando? Eles estavam pulando em cima da cama. Falei, o que era a coberta que tinha na cama? Era um cobertor. Falei, que cor? Marrom. Aí eu fui com a lâmpada de fenda, dar uma olhada, achei um fiapinho aqui dentro, prateado. Falei,
Não deve ser o cobertor, porque eu sempre... Ah, doutor, o cobertor marrom tem uns fiapinhos prateados, né, para dar aquele... Então, aquilo subiu, entrou no olho, ficou ali, reação imediata, queimose, né? Tem que tirar também. Mas não é grave, né? É uma coisa que acaba saindo, né? Mas é uma reação bastante importante. Não é raro a gente ver isso. Aqui uma coisa que eu friso muito, que eu acho que a compressa às vezes funciona melhor que colírio. E vou explicar por quê. Por que a compressa? Um dia me chega um casal no consultório, a mãe com uma caixa de sapato cheia de colírio, e um filho de uns 10 anos, 9 anos, sentou na cadeira do lado e ficou assim. Porque estava uma casca em volta, saindo água quente. A caixa cheia de colírio, a caixa de sapato, eu falei, está usando esses 3 aqui. Já tinha ido um monte de médico. Puxa, que pepino, como é que eu vou resolver isso, né? Aí que eu sentei o moleque na lâmpada de feno, a córnea dele estava toda embaçada. Já estava com reação alérgica aos colírios. Tá? O colírio tem conservantes. Né? Aí eu falei pro pai assim, ó. Eu fiquei contando o tempo que a gente estava conversando, a mãe chorou. Eu contei num minuto quantas vezes ele passou a mão no olho. Se a gente vamos multiplicar por 30 vezes aqui, vai dar 200 e poucas vezes. Se o senhor passar a mão 200 vezes em meia hora, seu olho vai ficar desse jeito. Lógico que já tinha um efeito também. Nós vamos suspender todos os colírios, você vai deixar na mão dele um pano de prato, limpinho, molhado, sem gelo. Ele vai ficar naquilo na mão. Cada uma hora você troca o pano, lava, para ele parar de passar a mão no olho e passar esse pano. Porque o pano, o que ele vai fazer? Ele vai esfriar, o coçar vai esquentar. O pano vai limpar, o coçar vai sujar. Né? Menos colírio, menos irritação. Em uma semana o moleque voltou, estava um pouquinho vermelho no olho, porque ele tinha ido na piscina, que fazia meses que eu não ia na piscina, não estava nem na aula. Só com a compressa única. Tá? Então vamos valorizar essas coisas, porque a impressão que remédio que vai resolver. Gente, nem sempre. Tá? Esse dia chegou um senhor no consultório com a filha. Eu já operei a filha dele, operei a outra filha e vou operar a neta agora. Ela está com 20 anos. E ele está com um pouco de Alzheimer. E eles entraram, ele com aquele olho também todo irritado. Eu dei a mão para o pai, como é que o senhor faz, seu menino? Dei a mão, ele estava com a mão quente. E ela com a mão gelada. Me chamou a atenção aqui. Eu fui examinar, parecia o olho do menino. Eu realmente já tinha usado uns 5, 6 colírios. Eu estava em Curitiba, ele não tinha me acessado. E já tinham passado colírio para ele, que ele estava irritando. Eu falei, mas o que é isso? Colírio de antibiótico, colírio de corticóide, colírio de associação, colírio de pantanol. Já tinha usado tudo. Aí eu falei, senhor Lindolfo, dá sua mão aqui. Peguei na mão dele de novo, estava quente. Peguei e virei a mão dele, estava cheio de ferimentozinho. Ah, o que é isso? Ah, doutor, ele gosta de jardinagem, é a única coisa que ele faz. Tá, se eu estou no jardim, aí eu passo a mão no olho, né? Estava inchada a mão dele, né? E ele estava usando colírio, já estava intoxicado também. Como é que a gente resolveu? Compressa fria, né? Uma luva, uns dias sem ir no jardim, mexer nas plantas, depois voltar com cuidado. Né? Ok, gente. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nas unidades, agora a gente está tendo tobramicina, mas a gente tinha genta colírio. Pode ser. Pode ser também? Sem corticóide, né? É genta pura que tem lá. Pode ser. Cuida da tobramicina, os projetos são muito comuns pediatras usarem. Os pediatras gostam disso. Bom, agora algumas infecções que é mais para a gente relembrar aqui, né? Pterígio é uma coisa que... Pteros, de asa, né? Então o pterígio geralmente tem um formato de asa, não é uma coisa para a gente resolver, mas às vezes a pessoa chega com o olho irritado, com o pterígio irritado, e aí a gente pode usar um corticóidezinho leve para tirar às vezes uma irritação. Não passa em vasoconstritor. Tá? Vasoconstritor é que nem
do remedinho para o nariz. Vai cada vez deixar o olho mais vermelho. Né? Ele vai ter um efeito rebote. Então, o pterígio é um achado que muitas vezes o paciente chega com o olho muito irritado e é um pterígio que está inflamado. Qual a diferença do pterígio com a pinguécula? O local é praticamente o mesmo. A pinguécula é mais um acúmulo de gordura, né? Vento, exposição ao vento. Está no mesmo local, mas ele não tem o formato de uma asinha. Aqui está bem típico, né? Ele é mais redondinho. Às vezes incomoda, às vezes ele está calmo e às vezes ele está inflamado. Se ele estiver inflamado, uma pingueculite, vale a pena usar um pouquinho de corticoide também. Só que tomar cuidado com isso. Não é tão difícil eu acho que em muitos casos, isso aqui e isso aqui, às vezes fica difícil, né? Tá? Mas a pinguécula é bem definida, tal, e um tumor é indefinido, tem muita vascularização, né? Geralmente mais antigo, né? Logicamente que é um caso para encaminhamento, os outros não. Felizmente também bastante raro. Esses dias alguém da prefeitura foi lá com um tumor parecido com esse. Então, irritação, olho vermelho, geralmente uma situação mais antiga. Gente, se vocês tiverem alguns casos assim, para a gente comentando, fazer uma pergunta em relação a isso. O que vocês recebem mais assim, em relação a olhos? Conjuntivite? Herpes, Herpes. popular. Pterígio também. Pterígio, né? Na herpes, o paciente vai sentir muita dor, como se fosse uma herpes. Assim, Bom, vamos lá. Eu não coloquei herpes ali, mas atendi um de manhã agora. Uma cliente minha antiga, e ela tá com herpes no olho. O herpes palpebral, ele geralmente não atinge o olho, né? Por causa da raiz. Geralmente quando o herpes pega aqui até a asa do nariz, é que vai pegar o ramo que vem de dentro do oftalmo. Quando ele pega na pálpebra, geralmente ele vem por fora. Tá? Então já não tem tanto problema. Né? Agora o herpes, quando ele pega o olho, geralmente vai pegar a córnea. Não vai doer muito, como eu vi agora há pouco uma úlcera dendrítica ali, né? E o paciente vai estar com o olho fechado e a visão vai estar embaçada. É fácil, manda para frente. A sensibilidade ao sol, lá. Oi? Eu tive herpes córnea. A sensibilidade à claridade Nossa, é uma muito. coisa absurda. As lesões de córnea, de maneira geral. Você não consegue olhar para a luz. Nossa, Geralmente incomodam mais à noite, quando seu olho está fechado. Tá? Durante o dia fica raspando e a luz incomoda muito, lacrimeja. É uma sensação de uma lesão de córnea. Tá? Qualquer tipo, ceratite assim, a lesão de córnea. Né? É muito interessante que a gente aprendeu muito nos últimos anos, sobre lesão de córnea com a cirurgia da miopia. Que no chamado PRK, que você não faz o corte do LASIK, você faz a aplicação do laser direto na córnea, você tem que tirar o epitélio. Né? Seria impossível de fazer se a gente não tivesse uma lente terapêutica para você colocar para fazer o papel de epitélio no pós-operatório. Depois que eu comecei a fazer cirurgia, eu parei de fazer curativo em paciente com lesão de córnea. Todo mundo põe lente. Tá? Lógico que tem que ter a lente, né? Isso que eu falei, essa é a terceira coisa. Eu não viajo sem uma lentezinha na minha mochila. Tá? Já aconteceu de estar viajando e ter um caso, eu pegar e ir lá no banheiro eu pessoa no banheiro do restaurante na estrada, assim, e não conseguia, olhei um pouquinho, tinha uma lesão de córnea, falei, peraí, vou na minha mochila, pegar uma lente, coloquei, deixa 2 dias e tira depois. Tá? Curativo vai continuar doendo, né? Porque você faz o curativo e a córnea fica raspando ali. Né? A lente não, você põe ela, né? Ela acompanha o olho. Né? Tem umas lentes ultra fininhas, tem uma caixinha de lentes, chama One Day, uma lente para usar um dia, da Johnson. Vem 30 lentes. Essas 30 lentes devem custar aí uns R$80, R$100. Usar um dia, diz que joga fora. Eu uso em pós-operatório de cirurgia, deixo 5 dias. Pacientes que têm grau muito alto, precisam de usar lente, não tem muita dificuldade, põe, fica uma semana, né? Mas joga fora depois. Né? Mas são casos excepcionais, né? Que a gente não, mas a lente
para mim, virou um curativo. Esse senhor que eu falei que veio aí, de Barbosa Ferraz, veio com uma dor no olho muito grande, tinha ido já em vários médicos com pomadinha, com isso, com aquilo. Eu coloquei a lente e falei, não põe nada, deixa o olho, não tinha sinal de infecção, mas tinha uma erosão de córnea grande. Coloquei a lente anteontem. Hoje de manhã, o filho dele levou ele no consultório, eu tirei a lente e ele sem dor. Ele já ficou sem dor. Você põe a lente, dor passa na hora. Né? Porque a córnea ficou protegida. Só que eu acabei de almoçar e o filho me ligou que a dor voltou, provavelmente abriu de novo. Então eu mandei para o consultório agora, minha secretária vai colocar uma lente, outra lente nele, envolvê-lo mais daqui a uns dias. Então o epitélio que se forma rapidamente, mas ele é muito friável, ele é muito fraquinho, né? A pessoa que opera miopia, a gente tira quase todo o epitélio, repõe, e você precisa depois, em uma semana, para a sexta, domingo à tarde, fechou. A gente tira a lente na terça, mas durante um mês e meio, óculos escuro. Peguei uma menina de Cambé, que ela trabalha numa fábrica e mexe com soda cáustica. E ela queria operar, eu falei, tira férias para operar. Não, porque eu quero operar. Eu falei, então eu vou fazer um teste com você. Vou operar, nós vamos colocar a lente protetora e vamos depois trocar a lente protetora por algumas semanas e vamos ver quanto tempo você vai precisar. Ela precisou de um mês e meio para conseguir enfrentar a soda cáustica com a pele nova, o epitélio novo. Eu fiquei trocando a lente a cada 5, 7 dias e elas só conseguiam voltar a trabalhar depois de um mês e meio. Quer dizer, ela continuou trabalhando, mas com uma lente. Né? Então eu viajo com uma lentinha na mochila, porque a gente encontra isso no dia a dia. A coisa comum, né, que é bom de saber. Isso deve aparecer para vocês também, né? Fácil de diagnosticar, né? Apesar, às vezes, estar bem grande. A conduta nesses casos, que a gente não usar nenhum colírio, é duro explicar para o paciente isso, porque qualquer colírio vai desinflamar, a inflamação vai ajudar a reabsorção do sangue. Né? Então não use nada. Pode até fazer um pouquinho de compressa morna, não no dia, logicamente, para não sangrar mais, né? Que pode recuperar um pouquinho mais rápido, aqui já recuperando. E, logicamente, não confundir com sangue dentro do olho, né? Tá? É na conjuntiva, não é aqui. Mais uma historinha. Isso eu posso contar aconteceu com meu filho. Ele estava fazendo um curso no exterior, e era época de Natal e ia voltar. Tá? E ele chegou em casa, estava 6 meses, um ano que ele estava fora, chegou magro, estava fazendo uma alimentação muito correta demais, sabe? Então emagreceu, tinha uma amiga ortonutricionista lá, e ele chegou com o olho meio inchado, achei estranho aquilo, no dia seguinte, os 2 olhos assim, 360 graus. Aquilo para mim foi um baque, né? Poxa vida, o que aconteceu? Liguei para um amigo meu, hematologista, porque eu falei, não é normal isso. Vamos fazer uma série de exames aí, uma leucemia, sei lá o que está acontecendo. Né? E fomos para o laboratório, estava ali no lado de imagem, esperando para fazer o exame. Falei, Alex, você tomou algum medicamento? Porque é muito comum analgésico e anti-inflamatório provocar hemorragia, né? Mas provocar daquele jeito, né? Mas eu vejo, nossa, um pouco como puxa vida. E ele, pai, não tomei nada. Tá. Aí ele falou, pai, vou confessar. Na hora que eu vi que a coisa estava ficando feia, eu falei, eu vou confessar uma coisa, pai. Eu estava lá na casa dos amigos meus, antes de embarcar na véspera, à noite de Natal, e eu tomei um porre lá. E aí me deu uma dor de cabeça. Então, na hora de embarcar, a minha amiga me deu um comprimido para dor de cabeça. E ele embarcou no voo, estava em Paris, ele estava em Praga,
estudando. Mas tinha passado uns dias lá e para mim estava voltando. E aí, lá no voo, eu fui para o banheiro e vomitei. Então, olha a combinação. Analgésico, tá? Baixa a pressão dentro do avião lá em cima, vai no banheiro e vomita. O que aconteceu? Sangrou os 2 olhos por trás, sim? Porque veio 2, 3 dias depois que chegou na frente o sangue. Isso é quer matar o pai, né? Aí estava resolvido, né? Entendeu? Mas você olha que interessante, né? O único caso que eu vi assim, em avião, pegou os 2 olhos, vômito, e então a pressão dentro do avião é um problema, né? Então para ilustrar também, gente, isso aqui é sem tratamento nenhum, né? Um colírio vai subindo, né? Vai reabsorvendo, não tem visão estando boa, né? Também não tem. Cuidado com o trauma, que o enfema dentro do olho. Tá, mais uma historinha boa. Eu era residente e muito trauma. Alguém me falou, olha, gente, agora eu não me responsabilizo pelo que eu estou falando aqui. A arnica sempre foi uma coisa muito boa para trauma, né? Para hematoma. Mas para o olho, é o seguinte, sangue dentro do olho é 5 dias. No 4º dia, não reabsorveu, abre o olho e tira. Porque vai dar uma aciderose interna e o cara vai ficar cego. Tá? Porque você tem que tirar esse sangue de lá. Tá? Então eu tinha feito muito, eu trabalhava em pronto-socorro, tinha um hospital militar, tinha trauma e de vez em quando estava abrindo, fazendo drenagem de cama anterior para tirar sangue. Tá? Bom, eu nunca mais fiz, e eu atendi pronto-socorro em Londrina durante uns 15 anos na hora que eu cheguei, quando eu cheguei aqui. Nunca mais eu não fiz uma cirurgia de implante, porque eu passei a dar arnica via oral, tá? Algumas gotinhas para quem estava com sangue dentro do olho. Daí, assim, externo, eu dei uma vez para uma senhora que estava com explodindo um botijão de gás, estava com sangue no rosto também, mas intraocular, né? E aí, na época, eu falei, bom, eu preciso pesquisar esse negócio, né? Estava lá em Brasília, fui na biblioteca da UNB e comecei, não tinha internet, né? Comecei a dar uma pesquisada, como é que é a arnica. Eu achei um artigo francês que falava bem disso, falava isso, aí só tinha um resumo. Aí eu precisei pedir um xerox, demorou uns 3 meses para chegar, né? E ali eu vi, foi um assunto bem completo, realmente o efeito que ela faz, só que a arnica é cardiotóxica. Ela tem um efeito tipo, ela é cardiotônica, então você dá para uma pessoa com insuficiência cardíaca, você tomar muito cuidado. Mas para um jovem, geralmente o trauma é jovem, né? Então, dá para fazer sem grandes problemas. Eu acho que ela aumenta a contração do coração e ajuda a limpar mais rápido, vamos dizer assim. E ela consegue depois, então, reabsorver. Mas nunca mais eu fiz drenagem de fema na minha vida. Logicamente, depois eu parei de... Isso até hoje... Esses dias eu fiz uma pesquisa no Google sobre isso, e veio uns 5.000 arquivos daquilo. Aí eu falei, agora eu não estou precisando mais, não estou fazendo pronto-socorro mais. Então, mas tem a farta documentação disso hoje em dia. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tá. Agora não é baixa visão, não é irritação, não é distúrbio de visão. Comum também, eu acho que vocês devem pegar. Então, quais as possibilidades aí? Um distúrbio recente, né? De visão, geralmente lateral, ou com visão de raios laterais, ou perda de visão lateral, ou escotomas distribuídos, tanto pode ser colorido como... São fenômenos que geralmente podem ser confundidos com sintomas de retina, descolamento, hemorragia, isquemia. Glaucoma provoca perda de campo visual. Então, como é que a gente vai saber se é uma simples aura de enxaqueca ou se é uma coisa dessa? Nós temos, então, fenômenos visuais facilmente confundidos. Meu contador, eu estava em Curitiba, cheguei, minha secretária me falou, olha, ligou aqui, eu estava com um problema, aí ele foi no hospital de olhos, mandaram ele para o hospital do coração e está internado lá. Eu estava com sintoma desse tipo aqui. Aí eu liguei para ele, já tinha
saí da internação, ficou 4 dias, fiz tudo quanto é exame lá, tal, preocupado. Eu falei, quanto tempo durou aquilo, esse fenômeno para você? Ah, durou uma meia hora. Então, a grande diferença é que não tem nada disso aqui que melhora em meia hora, em um mês, 15 dias. Tá? Deu uma afecção desse tipo e passou, só pode ser aura de enxaqueca, só tem isso. Não tem outra coisa. Tá? Então, é um diagnóstico muito fácil de fazer. Né? E o residente lá no hospital de Alves se assustou e internaram o homem. Tá? Fez um check-up completo lá. Né? E era uma aura de enxaqueca. Né? Que você mata no telefonema. Né? Porque a história é... Você vai examinar, você não acha nada. Né? Uma vez eu peguei uma aura de enxaqueca que deu na hora que o paciente estava fazendo um eletroencefalograma. A gente tem 40 anos de janela, você vê essas coisas. Né? E aí o eletro alterou. Né? Mas, gente, não tem erro. Né? Tá com uma aura de enxaqueca, vai dar sintomas, bolas coloridas, sintomas de raios, escurecimento lateral. Às vezes a gente vê alguns casos interessantes em adolescentes que dura às vezes mais tempo. Fica às vezes a visão um pouco diminuída durante algumas semanas. Melhora, mas fica assim, 80%. E depois some. Né? Então fica alguma coisa lá. Mas tá? Então, se é um fenômeno desse tipo e não é recente, aí tem coisa séria. Né? Tem coisa séria. Então, isso aqui tem que referenciar. Isso é uma coisa que eu acredito que vocês já devem ter visto também. Visão dupla, queixa de visão dupla. Aparece para vocês ou não? Principalmente em idosos, paciente diabético. Então, alguma isquemia localizada, algum núcleo cerebral, pode dar uma isquemia que pode durar uma diplopia que pode durar alguns meses. Fácil de saber também. Como é que você vai saber se é uma diplopia recente ou não? Faz isso. Vou tirar e voltar. Oclui um olho e vê se melhora. Oclui um olho, melhorou, ele está com o olho fora do lugar. Por que ele está com o olho fora do lugar? O idoso. Descoordenando o olho. Está desalinhado as ondas da frente ali, né? Os faróis ali, desalinhou. E como é que desalinha? É cerebral, núcleo, né? Isso aí é muito delicado, muito sensível, qualquer isquemiazinha, ainda mais quem tem alguma microangiopatia, como diabetes, pode ter isso. Algum estresse que passou e tal. Geralmente melhora, a maioria deles melhora. Quando não é uma coisa mais séria, logicamente um derrame, um AVC, isquêmico, né? Tá? Mas aqui vale a pena, quando eu coloquei isso, vale a pena a gente chamar a atenção um pouco em criança. Logicamente, quando eu vou falar em criança, é um pouco diferente. Só vou chamar que a criança não reclama de visão dupla. Ela não reclama porque o cérebro é muito esperto, né? Ele anula a visão de um olho. Uma criança ainda está com visão dupla, ela vai enxergar de um olho só. E o pior, ela vai crescer e vai criar uma ambliopia naquele olho que está desviado. Ele vai ficar com a visão péssima. Quando for adulto, não vai corrigir com grau nenhum. E a ambliopia pode ser por desvio, às vezes é um micro desvio, você mal percebe. Né? Então, um estrabismo em criança, que é mais para chamar a atenção de vocês, tem que tratar o mais cedo possível. Né? Às vezes uma criança com 1 ano e meio, o ideal é você fazer isso quanto mais cedo possível. Porque a criança bem novinha, ela não reclama tanto. E uma criança em idade escolar, isso é um trauma. Ir para a escola com um olho ocluído. Isso vira Você vai criar uma pessoa cheia de complexo. Adulto, depois introvertido, porque usou tampão na infância. Né? Então é muito importante a gente cuidar da criança logo, porque senão ela vai desenvolver uma ambliopia. Porque a ambliopia, o nosso cérebro sempre vai preferir o olho melhor, o caminho melhor. Eu vi uma moça uma vez que tinha uma ambliopia importante num dos olhos. Ela estava com 32 anos, tinha uma catarata, fez uma cirurgia e perdeu a visão por uma complicação.
trabalhava num banco, dirigia, perdeu o emprego, porque ela ficou com olho míope. Depois de uns 2 anos, ela apareceu no consultório com a visão de 98%. Por quê? Aí ela foi obrigada a usar aquele olho. Mas ninguém vai usar tampão 2 anos, né? Com 30 e poucos anos. Só se aconteceu a desgraça de perder mesmo. Né? Como aconteceu com ela, acabou melhorando. O esforço. Agora, se pegar uma pessoa de 50, 60 anos, aí não vai. Talvez uns 20 anos para melhorar, se melhorar. Né? Então, quanto mais cedo, melhor. Tá? Lógico que vocês não vão pegar isso no dia a dia, mas é importante esse conceito. Bom, e a causa disso aqui? Então, a maioria isquemia discreta em idosos, né? Mas pode ser coisa mais séria. Okay? Bom, falar um pouquinho só sobre glaucoma, que é uma coisa que vocês não vão tratar e dificilmente vão ver isso como causa de um atendimento de vocês, né? Porque, como eu falei, dor por glaucoma é raro, felizmente é raro. Né? Mas só lembrar a divisão de glaucoma crônico e glaucoma agudo, insidioso, sem sintomas, tá? Perda relativa de campo visual, aumento da escavação do nervo óptico. E o glaucoma agudo, ele é bastante raro. A pessoa tem essa câmara anterior muito estreita e quando a pupila dilata, ela pode ter uma crise súbita de pressão muito alta. Tá? Felizmente, bastante pouco frequente. Acho que eu pus mais alguma coisa de glaucoma aqui. Então, para quem tem o oftalmoscópio, eventualmente vai ver isso. Uma escavação do nervo óptico bem aumentada. Né? O campo visual da pessoa, o teste vai piorando com o tempo, né? Chegando a um ponto, às vezes, só de visão central, a perda de visão periférica. Isso aqui é o buftalmo, olho de boi. Criança com a pressão alta, glaucoma congênito, o olho é elástico, então o olho cresce, fica aquele olho enorme. E geralmente aí, até o pacifico a córnea. Aqui é um resultado de uma trabeculectomia, é uma fístula que a gente faz na parte superior do olho para drenar. Isso aqui antigamente era muito comum, hoje em dia menos, porque a gente tem colírios mais eficientes. Antigamente operava quase todo mundo de glaucoma. Hoje em dia não precisa tanto, são glaucomas mais resistentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, depois a gente vai para a fotofobia. Catarata, lógico, só uma lembrança. Né? Opacidade, porque nem sempre o pessoal não está sempre assim, geralmente ele está pouca coisa. Embaçado, não é muito. Toxoplasmose. Importante aqui é o seguinte: a mácula é o ponto central da retina, onde a gente tem uma visão boa. Ok? Olha só um teste aqui. Vocês olharam para a minha mão aqui e tentaram identificar meu rosto olhando para a minha mão. Faz o teste. Não dá para me identificar. Certo? Porque a nossa visão só é boa na mácula. A gente tem a ilusão de que está enxergando tudo, mas não, você está fazendo uma varredura. Tá? Então, você só está vendo bem ali e o olho fica, né, varrendo tudo. Então, na toxoplasmose congênita, existe uma artéria aqui no meio do olho, que vai até a mácula, chamada artéria hialoide. Então, a toxoplasmose congênita, ela geralmente pega a visão central, o que é um desastre, né? Okay? A toxoplasmose adquirida, que a gente vê às vezes no dia a dia, ela pega a mácula aqui, ó. Aqui tem poucos vasos sanguíneos depois em vida. Ó, tem pouca coisa aqui. Então, dificilmente ela vai para a mácula. Ela fica periférica. Né? Isso é uma visão, é uma lesão bem resolvida já. Ela fica pigmentada. Quanto mais antiga, mais pigmentada. E o olho está limpo. Né? Essa pessoa tem uma visão boa. Essa aqui não. Uma toxoplasmose ativa, veja que está turvo e a lesão está bem ativa, né? E logicamente suja o olho. Não é tão grave porque vai dar um resultado como esse, mas a pessoa sofre alguns meses para limpar isso aí.
Tá? Com tratamento, com sulfa, isso ali vai um bom tempo. Com o advento da AIDS, né, meu curso de medicina não tinha AIDS ainda. Começou em 80 e pouco, né? 86, por aí. 87. 88. Né? Entre 86 e 88 a gente teve os primeiros casos. Estava no IMI. Então, A gente fazia na minha época não tinha. observação com quem ele pegou. Mas quando surgiu a AIDS, o que pipocava de toxoplasmose no consultório, né? Você via aquele cheio de foto, olha, pode procurar, que tem coisa aí. Né? A prefeitura fornece medicamento de tóxico, viu? É? Vocês sabem, né? Mesmo para casos de convênio, tudo. Você sabe o que é? procurar. O que é? Mas estava em falta, acho que agora voltou. Galaprim. Voltou. Não, era Galaprim? o Galaprim, sulfadiazina. Sulfadiazina. Galaprim é uma associação, né? Tem É. sulfadiazina e mais alguma coisa, não me lembro agora. Rovamicina. Oi? Rovamicina. Não é? Acho que é a rovamicina, né? Junto com a sulfa, né? Mas aqui o importante é que a tóxico congênita é muito interessante, uma coisa legal aqui para a gente saber. Até uns anos atrás, não se admitia que toxoplasmose ocular pudesse ser toxoplasmose adquirida. Só congênita, porque aí pega o... Não tem. Na literatura mundial não tinha isso. Daí, em Erechim, no Rio Grande do Sul, se come muita... Acho que ainda fazem isso, né? Muita linguiça feita em casa, faz linguiça em casa. Né? E tem experimentos em ratos, que você pegou ratos que não eram positivos para tóxico e deu carne de porco crua para um grupo de 100 ratos e para um grupo outro não deu, o grupo controle. Ao mesmo tempo tinha 60 positivos no outro grupo que comeu. Então, e não é só carne, né? Porque aqui no Paraná mesmo, uns anos atrás, acho que foi em Florestópolis, ou Miracel, não sei se parece floresta. Teve uma epidemia de toxoplasmose na cidade, a USP veio estudar, e até se descobrir que tinha uma gata que deu cria dentro da caixa d'água da cidade. Florestópolis, né? Você conheceu essa história aí? Tá? E ali, quer dizer, então não é só a carne de porco, né? O gato pequeno, até 6 meses, o cachorro também, é muito comum. E foi nesses casos estudados aqui no Brasil que se começou a entender que isso aqui era uma toxoplasmose também adquirida. Né? Então, a gente tem que tomar cuidados ali, realmente a carne crua não pode, realmente grávida, né? Porque principalmente o primeiro filho após a infecção. Depois, no segundo, no terceiro, no quinto, não tem problema, vocês podem ficar tranquilos. Mas a tóxico depois, no primeiro filho, acontece coisa desse tipo. Essa aqui, ela pode, aqui tem ovos aqui da tóxico aqui, né? A gente tem, olha só, tá vendo? Tem uma lesão aqui escura e tem uma lesão mais clara aqui. Essa foi mais recente que essa. Tá? Porque ela caiu a imunidade da pessoa, pimba. Tá? Ela faz uma reinfestação. Ali, tinha um filme também antigo, né, que era o Oitavo Passageiro, né? Que ele ficava lá os ovos esperando, né? A tóxico é o oitavo passageiro. Ela fica ali esperando a oportunidade de... Tá? Ela é danada. Vamos ver, estou quase acabando, gente. Degeneração macular, importante, porque é mais comum em idosos, né? Começa a ver, isso aqui é um corte de um exame de tomografia do olho. Aqui é a retina da mácula. A mácula, ela tem um ponto, um vale aqui nela, porque ela não tem a inervação na frente para você poder enxergar melhor. Tá? Isso aqui é uma mácula com problema, olha só o que acontece. Por problemas circulatórios, por uma série de coisas, começa a dar essas aparência de fundo de olho. É importante saber isso porque uma pessoa de idade, geralmente, DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Ela é
bastante comum. E um dos primeiros estudos de medicina baseada em evidência no mundo foi em relação à degeneração macular. Tá? É um estudo que continua até hoje e está comprovado já por evidência mesmo que a luteína e a zeaxantina, elas são importantes na prevenção da degeneração macular. Então, se tem alguém na família, os seus pais, avós, com degeneração macular, a partir de uma certa idade, começar a tomar, porque ela faz uma prevenção importante. Nos estudos, em torno de 70% de diferença do grupo controle, assim, com acompanhamento de 15 anos. Tá? Então, é um estudo que... Existe um medicamento, uma fase 2 agora do estudo, tem um medicamento que chama Vitalux Visão 2. Ele já tem a composição do estudo 2. Então, tem alguns componentes a mais. Você achava que o ômega 3, antigamente tinha o ômega 3 que ele ajudava, ele não se provou interessante, mas tem algumas coisas, algumas vitaminas junto ali, mas a luteína, a zeaxantina, ela é preventiva forte disso. Então, tem casos da família, vale a pena usar o Vitalux 2.0. Um comprimido na hora do almoço, ou 2, se já tem alguma tendência, preventivamente um comprimido, porque a gordura da comida ajuda a absorver. Né? Essa é uma perda de visão central, né? Muito ruim, aquilo que eu falei para vocês. Tá? Não fica escuro assim, é que o nosso organismo engana, a pessoa simplesmente vai ver tudo embaçado, não percebe o escuro. Tá? Descolamento de retina, aí você vai ter aqueles fenômenos inicial e mais tarde um pouco, inicial com sintomas desse tipo, quando ela começa a sair, você sente esses. Só que não termina em 15, 20 minutos, meia hora depois. Né? Aqui uma visão do fundo de olho com a retina descolando. Logicamente isso aqui é cirúrgico ou, no mínimo, um laser para colar. Se for bem no princípio, o laser pode colar. Se já tiver descolado como está, aí é cirúrgico. E urgente, porque quanto mais descola, menor, mais ruim é o prognóstico. Então tá. Eu queria que vocês... E o descolamento de vítreo? Descolamento de vítreo é um descolamento bastante comum. Deixa eu voltar um pouquinho no descolamento de retina. É que a gente tem muito essa queixa na unidade, né? Com os idosos. Mas isso eu queria saber de vocês. Eu tive descolamento de vítreo. Eu também tive, o ano passado, nos 2 anos, com com diferença de 15 dias. Descolamento de vítreo sai, sai a hialoide que está aqui antes da retina, mas a retina fica. E ele descola no fundo. Felizmente, depois que o vítreo descolou, já é mais difícil de descolar a retina. Certo? Porque quando o vítreo vem, ele pode trazer a retina junto. Mas depois que descolou o vítreo, fica mais tranquilo, que não é tão comum agora. De vez em quando a gente vê a sujeirinha aqui É. pra frente. Você começa a ver a sujeira o vítreo dobra na frente, então fica manchas, chamando de moscas volantes ou pequenos garranchos. Aí também o tempo é importante, né? Se é uma coisa, se o paciente me liga, doutor, eu estou com um garrancho aqui, eu falei, quanto tempo? 2 dias. Tem que ver no mesmo dia, no dia seguinte. Tá? Faz 3 meses. Tá? Não perdeu a visão, então não é descolamento. Uma relação estatística. Eu vejo descolamento de... Essa queixa, não descolamento em si, mas a queixa de mosca volante no meu consultório, 2 vezes por dia. Costuma ser descolamento de retina 2 vezes por ano. Tá? Então, não é uma coisa assim tão... Né? Mas é bom ficar atento. Tá? Fotofobia? Ixi. Tinha uma pergunta mais fácil para fazer? Não, é só para dar assim no geral aí, para você ver. Por exemplo, Então. eu sei que doenças virais tem, eu queria uma coisa específica. Córnea. Córnea dá muita fotofobia. Córnea. Quando é fotofobia intensa, do que ela falou, o relato que ela falou lá, que ela teve o herpes, né? Então dá muita fotofobia a córnea. Mas a gente vê pessoas se queixando de fotofobia. Por exemplo, aquela mocinha que eu contei a história da coluna, da perna mais curta, ela tinha fotofobia naquele olho. Depois ela me contou. Né? Com um problema daí de dor referida. Né? De sensibilidade referida.
Mas se a gente for para o olho em si, sintoma ocular, porque pode ser sintomas outros, né? Algumas enxaquecas da fotofobia também, né? Mas no olho é córnea. Tá? Se for uma fotofobia recente, e no olho você pensa, uma conjuntivite daí viral, a bacteriana dificilmente dá, porque ela não pega a córnea. Tá? A viral é uma ceratoconjuntivite, ela pega a córnea, ceratos da córnea. Tá? Lesões de córnea em si. Agora, o aspectos aí, sensibilidade é muito difícil, né? Pós-operatório de miopia, a pessoa fica com o olho muito sensível. É muito comum as mães relatarem em crianças. Sai lá fora assim, né? Não aguenta a luz do sol, não aguenta a luz de abajur, não aguenta luz nenhuma. Eu vejo às vezes essa queixa no consultório. Eu acho que é muita tela às vezes, né? Muita tela. Aliás, já tem estudos comprovando, tá, que criança abaixo de 5 anos, muito na frente do computador, já tem aviso da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, indução de miopia. Tá? A gente vai no shopping aqui, você vê, o pessoal vai comer o lanche, põe a criança em cima da mesa com o celular aqui. Aquilo faz um esforço do cristalino ali, que, como vocês viram o Bufftalmo aí, por causa da pressão, né? O esforço ocular também faz o olho ficar mais longo. Né? Então, ocasionando miopia. Né? Não, adulto não tem problema, mesmo um adolescente, tá? Mas a criança pequena, sim, não vai ter problema. E ela vai queixar de fotofobia, né? Eu acho que muito dessas crianças é de ficar muito em ambiente interno, quando sai, estranha. Eu acho que o astigmatismo dá um pouquinho, né, de sensibilidade. Um pouco. Porque ele força um pouco mais, né? Mas pouco. O astigmata, ele é um pouquinho mais sensível à luz. Mas nada muito fora disso, né? Agora, numa afecção ocular, aí você tem que pensar em córnea. Tá? E quando a gente, às vezes, tendo muito idoso, então eles falam que caminha porque está turvando, ou já operaram de catarata, eles referem que está muito turva a visão. Às vezes a gente se preocupa em caminho, eles falam, está com a lente suja, tem que limpar. Como é que é esse procedimento? Quando coloca a lente intraocular aqui dentro, se dissolve o cristalino com ultrassom e a cápsula posterior do cristalino, essa aqui fica, para apoiar a lente. A da frente a gente abre. Coloca a lente aqui dentro desse, como se fosse uma fronha de travesseiro. E a capa posterior fica. E com o tempo ela pode embaçar. Aí falam que vai limpar a lente. Não, a gente não vai limpar a lente, a gente vai abrir a cápsula. Com laser a gente abre a cápsula. Faz laser? Faz laser. Antigamente a gente enfiava uma agulha lá. Dobrava uma agulha de insulina, com 90 graus, enfiava ela aqui e ia lá e rasgava. Logicamente não tinha muita complicação. Mas hoje o laser abre isso, em 5 minutos a gente faz isso. Nossa, tem paciente que fica um tempo esperando. Mas é porque é uma questão de conseguir vaga para isso, né? Um exame. Não sei quanto é que está custando isso em particular. Uns R$400 por aí. Oi? Existe uma frequência que a gente tem que ter consultas, por exemplo, na infância, de oftalmo ou só se tiver queixa? Olha, quando o paciente tem acesso, né, eu geralmente recomendo para meus pacientes o seguinte: um teste do olhinho no hospital, depois 6 meses, 1 ano e meio e 4 anos. Tem coisas que 1 ano e meio é tarde. Tá? Uma catarata congênita, por exemplo. Tem coisas que 4 anos é tarde. Você tem que ver mais cedo. Por exemplo, uma ambliopia. Né? Então, eu tenho 6 meses, uma primeira olhada, você já vê se tem alguma coisa. Se tem, não dá para ver muita coisa com 6 meses. Né? Com 1 ano e meio, a gente já vê, né? Já tem muita coisa que você pode fazer. Eu vi uma criança semana passada, os dois são meus clientes e têm astigmatismo alto, e vou com muita expectativa, uma criança de 6 meses, na hora que você passa a faixa de luz, você já vê, ela tem um astigmatismo, de pelo menos uns 3 graus de astigmatismo. Uma criança de 6 meses a gente percebe. Então eu já mandei vir com daqui 6 meses para acompanhar, porque não dá para pôr um óculos já, nem precisa, mas tem que pôr um óculos antes de 3 anos, com certeza. Então esse período, acho que é um período
legal de ver a criançada e dar uma avaliação aí. Depois dos 4 anos, só se tiver queixa. Porque se você viu com 4 anos e a criança está enxergando bem, né? E essa vivência da gente com criança com visão subnormal, a gente entra uma criança de 6 meses, 1 ano no consultório, você sabe se ela está enxergando bem. A criança que está enxergando bem, ela te olha nos olhos. Ela olha para você no teu olho. A criança que está enxergando mal, ela está assim, pelo olho mais perdido. Ela não, né? Só isso aí você já tem uma ideia de uma criança pequena, se ela está conseguindo. Eu diria hoje, eu falo com meus pacientes que às vezes são muito preocupados no consultório. Lógico que eu atendo praticamente convênio. Particular hoje em dia é difícil, é só aquele paciente que não pode pagar convênio, né? É aquele particular que não tem condição de fazer as coisas. E se você fizer laser terapia num diabético avançado, acompanhando, ele nunca vai perder a visão. Tá? Se fizer no tempo certo, não tem, você vai tirando. Pode acontecer em, sei lá, uma diabetes juvenil muito forte, mas você cuidando, acompanhando, você preserva. Você tem que fazer no tempo certo, esse é o problema. Quando o paciente faz assim de modo repetitivo, tem algum tempo que ele precisa retornar? Não, aí eu não sou retinólogo, né? E o retinólogo tem essa. Aí depende muito de quanto está havendo alteração de retina, né? Faz a panfotocoagulação, fotocoagula toda a abóboda de fundo de olho. E interessante que não perde a visão. Tem uma coisa legal que eu acho muito interessante. Você pega um paciente glaucomatoso que está com a visão tubular, ele já perdeu toda a visão. Ele não percebe. Ele acha que ele está enxergando. Nós temos um Photoshop na cabeça. Ele olha para cá, registra aquilo, olha para lá, registra aquilo. E o cérebro monta a imagem. Ele está com a imagem falsa aqui. Eu tive um paciente que perdeu, ele fez um tumor cerebral, ele perdeu metade da visão esquerda dos 2 olhos. Porque vem no hemisfério cerebral, comanda a metade esquerda dos 2 olhos. Você viu o campo visual, estava metade. Assim. Ele ia ler uma frase e parava no meio. Ele ficou desesperado. Mas hoje ele dirige, vida normal, lê tudo. Porque o olho faz assim. Ele nem percebe, o olho faz assim, monta a imagem e ele está enxergando normal. Ele toma cuidado para dirigir, que ele sabe que ele não enxerga desse lado. Mas isso é tão notório, esse Photoshop, olha só, 2 experiências, eu fiz essa experiência 2 vezes. Estava no avião, sentado no banco da janelinha. Tinha 2 bancos aqui, do meu lado. E a aeromoça passou servindo Coca-Cola. Eu estava lendo um livro, falei, vou testar minha visão periférica. Eu fiquei lendo, e eu não tenho glaucoma. Fiquei lendo aqui, mas fiquei de rabo de olho nela. Eu vi a hora que ela estava servindo as outras pessoas, já tinha pedido a Coca-Cola. Eu estou ali prestando bem atenção, nem estava lendo, eu só estava de rabo de olho lá para ver como é que estava a minha visão periférica. De repente, a pessoa do lado me cutucou, eu virei a mão dela, estava com o copo aqui. E eu não estava vendo. Eu estava vendo ela mexer lá, eu estava com a imagem antiga. Né? Então, a gente tem a visão central, o resto o resto é resto. Tá? Eu fiz 2 vezes esse teste. Tá? E eu já fiz depois eu fiz um campo visual e está normal. Mas o glaucomatoso é uma doença traiçoeira, porque ele não percebe. É um menino moço, já é adulto, em Sertanópolis. Quando era criança, o pai trabalhava numa pedreira e explodiu não uma granada, mas eles têm aquelas dinamite, tem a espoleta da dinamite, explodiu na mão dele. Eu atendi ele no evangélico, eu acho, com um pedaço de unha dentro do olho. Ele perdeu um olho, e o outro olho a gente conseguiu salvar, tal. Ele perdeu vários dedos da mão. Tal. Bom, esse menino, ele tinha, depois de uns 25 anos, ele fez um glaucoma naquele olho que conseguiu salvar. Ele morava fora, demorou para vir e chegou para mim com a visão tubular. Só tinha o centrinho, só tinha a mácula funcionando.
Tá? Tratando, fizemos uma cirurgia de glaucoma e tal. Ele enxerga até hoje. Ele anda de moto, ele enxerga moto. Tá? Porque ele acha que ele enxerga tudo. Eu falei, cuidado, cara. Olha. Né? Você sabe que a visão macular, nossa visão macular ela é monocular. Você nunca enxerga com os dois. É muito comum a gente fazer cirurgia de miopia, de catarata, eu ponho um olho para longe e um olho para perto. A pessoa nem percebe. Ela está olhando de perto, ela está olhando com o esquerdo. Ela está olhando para longe, ela está olhando com o direito. Para ela está tudo bem. Né? Ela não precisa usar óculos para perto. Entendeu? A gente faz essa jogada porque o cérebro faz essa... Então, às vezes a pessoa não enxerga no olho, não por isso que a criança é importante a gente fazer o exame. Né? Às vezes fica sem função adequada do olho e a gente não sabe por quê. Quer dizer, vai perceber depois, né? Vou deixar também a aplicação aí, se quiserem dar uma olhada. Está bem resumido, né? Mais o papo. Não sei se eu atendi a expectativa aí, mas eu acho que mais resolver os problemas do dia a dia. Tá bom? Obrigado, gente.